Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e demais membros da comunidade que acompanham as mídias sociais. Gostaria de agradecer a presença do José Roda, da Contabilidade e Assessoria da Prefeitura, Tiago, que é o contador também da Assessoria da Contabilidade da Câmara, Cláudio Masco, que é o contador da Prefeitura, Fane Roda, a doutora Fane, do IPREM, o advogado da Câmara, João Alberto Robles, público presente. A presente audiência tem como objetivo atender ao disposto do parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 44 da Lei Federal 10.257, Estatuto da Cidade, o qual estaremos discutindo com a comunidade o projeto de lei número 26/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Paranapuã para o exercício 2024. Também gostaria de agradecer o membro da Comissão de Finanças e Orçamento, o presidente Weiner, Jean Clemilson. Passarei agora a palavra ao contador da Prefeitura, que fará uma explanada sobre o projeto. José Roda. Boa noite a todos. Vamos estar aqui destacando aqui alguns pontos, né, importantes do projeto de lei 026/2023, que trata do orçamento, né, para o exercício seguinte, né, ou seja, de 2024. Essa peça de planejamento, ela abrange, né, ela é única, abrangendo todas as entidades do município de Paranapuã, sendo Prefeitura, Câmara e Instituto de Previdência. Esse orçamento, né, baseado na arrecadação dos últimos 3 exercícios, né, e principalmente no comportamento da arrecadação das receitas, né, de 2023, estimou a receita em R$ 34.452.000. A título de informação, o orçamento que nós estamos executando em 2023, ele foi orçado em R$ 32.600.000. Há uma previsão, né, nós já estamos quase aí finalizando o exercício, de estar arrecadando, né, essa totalidade aí. Então, há um incremento aí de receita para o exercício futuro de aproximadamente 5,6%. Né? Praticamente aí a estimativa da inflação, né, do IPCA. Esse orçamento de 34.452.000, ele está dividido entre as entidades, sendo a Prefeitura com R$ 29.727.000, a Câmara Municipal com R$ 900.000 e o Instituto de Previdência Municipal, o IPREM, em R$ 3.825.000, totalizando os 34.452. Para a estimativa, né, dessa arrecadação, como eu já disse no início, né, foi considerado aí, historicamente aí, os 3 últimos exercícios, né, e o comportamento desse atual exercício. Os principais receitas do município é o Fundo de Participação do Município, o FPM e o ICMS. Né? O FPM teve uma variação positiva aí de 6% e ao mesmo valor, né, o mesmo percentual para o ICMS. O orçamento respeitou todos os limites constitucionais, sendo o limite de, no mínimo, né, 15% da saúde, né, considerando custear todas as despesas do serviço já ofertado à população. Aqueles serviços, né, que nós já está sendo oferecido nesse exercício. Então, foi estimado, fixado a despesa para que em 2024 a gente possa estar, no mínimo, né, com a manutenção do serviço. A mesma coisa, né, com a educação. A educação nós temos um limite constitucional de 25%,
também foi reservado, né, esse percentual aí, um pouco a mais, para que a gente possamos estar melhorando aí o setor da educação. Para as outras unidades, por função de governo, eu vou trazer aqui os principais valores. A função legislativa fica praticamente com a Câmara, R$ 900 mil. A função 04, que é a administração, R$ 5.289 mil. Assistência social, R$ 1.640.000. Previdência social, R$ 3.565.000. A saúde, fixado em R$ 8.744.000. A educação, R$ 8.455.000. Cultura, R$ 9.000. Urbanismo, R$ 2.865.000. Agricultura, R$ 781.000. Transporte, R$ 755.000. Desporto e lazer, R$ 843.000. E reserva de contingência, R$ 604.000. O objetivo, né, dessa audiência seria discutir o projeto, né, encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara, que está em discussão. Então, é importante, né, os presentes aí se manifestarem, né, com algumas perguntas, alguns questionamentos, para que a gente possamos estar debatendo aí o que foi contemplado nesse projeto 026, que trata da LOA 2024. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? A gente está ouvindo a respeito do FPM, que Fundo de Participação dos Municípios, que foi diminuído, e aí a gente está vendo que teve um aumento de 6%. Eu queria saber se foi diminuído mesmo, ou se teve esse aumento de 6%, era o previsto que tinha para o orçamento anual. O orçamento, ele começa a ser elaborado, desenhado, em março, né? Porque até 30 de abril, o Poder Executivo tem que estar encaminhando para a Câmara o projeto de lei das diretrizes orçamentárias. E é uma das peças, né? Nós temos 3 peças de planejamento, que é o PPA, LDO e a LOA. Então, em março, a gente começa a elaborar, a estimar as receitas. Então, se usou o primeiro trimestre, né, que é até março, para fixar o valor na LDO. E deu muito mais do que esse percentual. Só que, quando foi em agosto, já começou a decair esse valor. Então, a gente teve o critério de manter aí simplesmente aí o IPCA, né, de reajuste aí, porque pelo programa do governo, né, já tem vários anos aí, de sempre haver uma reposição das perdas, né, do FPM. Já ocorreu na gestão do outro governo, e já tem um projeto aprovado aí pelo Senado também, de reposição para 2023. Então, a gente tem uma segurança aí que, no mínimo, né, o que foi arrecadado em 2022 será reposto, né, agora em 2023. E é muito bom, assim, importante frisar que é um orçamento, é uma estimativa, né? E essa estimativa é um parâmetro, né, tanto para o Legislativo quanto para o Instituto de Previdência ou para o Executivo, na execução, né, do orçamento para o ano que vem. Não quer dizer que, se o orçamento é 34 ou 35 milhões, uma vez aprovado, que está autorizado o gasto, né, da totalidade desses recursos. Por quê? Porque tem que haver uma responsabilidade fiscal, no sentido de gastar aquilo que está se arrecadando. Chegar no momento que, pela pergunta do nobre vereador, se não estiver arrecadando as receitas previstas, tem que haver um corte, uma limitação das despesas.
para que nos chega no final do exercício, a gente não tenha aí uma surpresa, né, um déficit orçamentário aí que venha atrapalhar o cumprimento das metas fiscais. Boa noite a todos, né? Sobre esse déficit de 2023, bom, por enquanto não fechou o ano ainda, né? Questão dessa arrecadação toda aí, prevista assim, até agora, quantos que foi o nosso déficit até agora de perca em tudo, você sabe mais ou menos? Prefeitura é o seguinte, você olha agora, é um número, você dorme, amanhã você levanta, já é outro, porque não para. É diferente, assim, Instituto de Previdência, Câmara, que a movimentação não é, entendeu? Então, hoje, né, nós estamos com um déficit, sim, mas nós estamos trabalhando, a Prefeitura está trabalhando no sentido que, se vier essa recomposição, né, e a arrecadação em dezembro melhora, eu acredito que não zera ainda, mas que fica um déficit abaixo do que está hoje. Mas que valor mais ou menos que está hoje, sabe dizer ou não? Não sei, precisamente eu não sei te falar não. Não, preciso não, mais ou menos. Eu poderia falar talvez do último mês fechado, né? Porque o déficit, ele não é os recursos a pagar, entendeu? Existem dois tipos de déficit, déficit orçamentário e déficit financeiro. O déficit orçamentário nada mais é do que a diferença entre a receita e a despesa. Aí existe um déficit orçamentário. Eu arrecadei 30 milhões e gastei 31, então eu tenho um déficit de 1 milhão. Porém, eu posso ter essa execução aí de déficit orçamentário de 1 milhão, porém eu posso estar com um resultado financeiro do exercício anterior de 3 milhões. Então, esse déficit de 1 milhão aqui foi suportado por um superávit, né, financeiro do exercício anterior, que acaba não culminando num déficit financeiro, acaba diminuindo meu superávit financeiro para 2. Entendeu? Então, por isso que eu falo, é muito volátil, muito... Em número exato, eu não sei te falar hoje, não. Não, eu não estou perguntando o número exato, estou falando estimativa. Isso que fica bem entendido. Se fosse fechado o mês anterior aí, né? No caso, o senhor não saberia falar, mais ou menos? Eu vou transferir aqui a palavra para o meu colega Cláudio, que ele é o contador da prefeitura, ele vai ser mais preciso do que eu. Boa noite. Sobre o déficit aí, que você está questionando aí sobre o valor do déficit, ele gira em torno de 800 a 1 milhão de reais, hoje, certo? Por quê? É aquele negócio, não foi fechado o mês, existe aquelas... Porque tem muitas coisas ainda que vai ser cancelado dentro do exercício também, que ele vai dando um déficit, que automaticamente você lança um monte de... faz uma estimativa de gasto, de energia, de água, de combustível, de tudo. Então você empenha isso aí, certo? Aí depois você vai liquidando. Chega no final do ano, a sobra dessas dotações orçamentárias, dentro dos empenhos, a gente cancela. Então ele diminui o déficit, isso aí. Então, como que eu posso falar para você? Hoje, em torno, que eu creio que mais, não posso te afirmar correto, mais 800 a 1 milhão de reais, certo? Mas só que isso aí, ele automaticamente, agora entrando no dezembro, que tem aquele 1%, mais alguma coisa, ele decai. E também tem esse apoio, né, que o Zé estava falando, a reposição, que também, se enquadrar nesse ano, ele vai, geralmente... Porque não dá para saber, vereador, qual é o valor exato, porque tem muita variável no mês de dezembro, você calcula que vem no dia 20, um exemplo, de 20 de dezembro, que vem a receber um FPM uma parcela de FPM de 150, ele pode vir 200, então quer dizer que você já foge no final do ano.
tudo que entra. Pode entrar alguma coisa também, uma venda de uma propriedade, um ITBI, negócio. Então, isso aí é uma variável que é só fechando mesmo para ter noção do real. O que vê real mesmo é só fechando dezembro, depois das receitas. Mas o que eu queria saber mesmo era isso aí mesmo, não real, né? Estimativa. Mais ou menos. Eu não posso te afirmar, né? porque tem, tudo assim, correto, não dá, porque a gente só no fechamento. Não, mas tá ótimo a resposta. Tá? 800. Também... Eu queria saber também a respeito, eu acho que o ano passado tinha fechado com superávit, parece que uns 2 milhões, foi isso? Já foi usado esse ano também? Foi usado, acho que quase a totalidade já. Foi usado já. É porque esse superávit aí sobre o ano passado tinha várias receitas que era de convênios. Então ele estava com superávit. Aí a gente reabriu esse ano. Então ele automaticamente vira um déficit, igual o Zé estava falando aqui, sobre um déficit orçamentário e não financeiro. Porque o que vai eles são casados, o orçamentário com o financeiro, né? É bem junto ali. Então a gente tem que analisar tudo, fazer uma análise do que é gasto, do que vai enxugar, porque não sabe como que vai funcionar. É igual a gente estava conversando outro dia, não lembro se foi com o presidente, sobre que os 2 últimos anos anteriores estava tendo a pandemia, quer dizer, não tinha transporte, não tinha merenda, não tinha um monte de coisa. Então isso aí, automaticamente, ele sobrou recurso. E aí depois voltou com força total, né? E é difícil você sair daquele nível de gastos. Então é complicado isso aí. É uma coisa que é difícil de enxugar. Não é fácil isso aí. Também a questão de pessoal, né? Foi garantido aqui, no mínimo aqui, a revisão geral anual, né? Pelo menos orçamentariamente, né? Mas em média 5%, tá? Então também está ali garantido e dentro dos limites aí da folha de pagamento. Folha de pagamento hoje, qual que é a porcentagem que está? A porcentagem, eu creio que está em torno de 44%. Só que isso aí, o vereador, é como que eu posso falar? Isso é uma ilusão, a despesa de pessoal está nisso aí. A despesa de pessoal não é isso. A despesa de pessoal é muito maior, porque o aporte financeiro, ele só não está enquadrando como despesa, mas ele é uma despesa de pessoal. Porque para esse ano, se eu não me engano, o aporte nosso é 1.167.000. Quer dizer, isso aí, estão se falando, né, Zé? Parece que isso aí vai virar folha de novo, vai entrar em despesa de pessoal, esse aporte. Então, se ele voltar, ele vai lá em cima no nível, bem próximo do 51, 52, se olha lá, não fosse 54. Entendeu? Porque é assim, como diz, é uma falsa ilusão isso aí. Quer dizer, automaticamente tem uma despesa de pessoal. E cada ano ele vai subindo. Parece que, se eu não me engano, acho que para 2025, esse aporte vai ser uns 2,5 milhões, mais ou menos. Quer dizer, olha o tanto que ele vai subir nesses anos. Quer dizer, ele não para de subir, ele só crescendo. Então, isso aí, estão falando, ouvi falar, não sei se vai virar também, se isso aí vai virar despesa de folha, né, Zé? Eu creio que não, mas é uma despesa de folha. Automaticamente é uma despesa. Mais alguma pergunta? Passo a palavra então para o presidente e agradeço pelo convite. Não havendo mais nenhuma pergunta, declaro encerrada a audiência
pública referente ao projeto de lei número 26/23, que estima a receita fixa e despesas do município de Paranapuã para o exercício de 2024. Boa noite a todos.